Olá, companheiros e companheiras, eu sou a Carolina, vice-presidenta do Diretório Zonal de Perdizes do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós estamos com mais uma entrevista com os nossos pré-candidatos a vereadores e vereadoras da cidade de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com Hélio Rodrigues, que é tecnólogo, formado na FATEC em Obras Hidráulicas e Saneamento Básico e atual coordenador-geral do Sindicato dos Químicos de São Paulo, filiado ao PT desde 1987. Bem-vindo, Hélio. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que nos assistem. Legal. Hélio, a gente queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre a sua trajetória na política e na militância. Carol, isso daria bastante tempo, mas ser bem resumido, bem sucinto. Meus pais são fundadores do PT, a gente vem de uma formação da Igreja Católica, do pessoal ligado às comunidades eclesiais de base, do pessoal da Teologia da Libertação. Minha militância começou ali, tem uma forte influência do movimento sanitarista dos anos 80, aquele que vai construir a Constituição de 88, com Eduardo Jorge, Roberto Gouveia, que eram os sanitaristas da nossa região. Depois disso, a gente teve uma atuação no movimento estudantil, né? E eu sempre tive na indústria, sempre fui um trabalhador da indústria e sou até hoje, né? E vim para o sindicato em 2003, para a diretoria do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo, e estou até hoje, e atualmente afastado para concorrer à vaga de vereador no município de São Paulo, como ainda pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. É a minha segunda disputa, né? Eu fui candidato em 2016 e estou sendo novamente agora. E o que te identifica com o PT? Assim, por que você quis se filiar, além da questão familiar, né? O que mais te identifica com o Partido dos Trabalhadores? Olha, tem uma questão que eu acho que ao longo da vida você vai se reafirmando nessa pergunta que você fez. Eu sempre tive... Minha mãe, desde os anos 70, ela sempre me carregou para uma série de ações que aconteceram, que hoje, quando eu olho, eu falo, poxa, eu tive lá, que me identificam muito com o PT. A primeira, que eu tenho uma lembrança muito forte, foi em 79, no velório do Santo Dias, que foi aqui na Igreja da Consolação, aqui na capital, e depois teve uma missa de corpo presente na Catedral da Sé, depois ele foi levado para ser sepultado na Zona Sul, né? E eu fui criado em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Então, isso foi um evento que me marcou muito. A eleição de 82, o Lula foi candidato a governador, me marcou muito. E aí, Carol, se você pegar os anos 80, do ponto de vista da luta da classe trabalhadora, é uma coisa espetacular. É muita luta, criação do PT, criação da CUT, criação do MST, luta por direta já, luta pela Constituição de 88, e você encerra os anos 80 com uma campanha, eu sei que você já me falou que é bem mais nova que eu, mas eu vou te encher de vontade de ter participado. Eu fiz a campanha do Lula em 89, fiz com tanta vontade que eu abandonei o emprego que eu estava no segundo turno e fui fazer só a campanha do Lula. Para nós foi uma campanha muito importante, partido e para as forças progressistas desse país, né? Então, a sua pergunta eu respondo assim: ao longo do tempo, eu fui sempre me reafirmando como uma identidade muito forte com o PT. Então, o PT é o partido que eu milito, tenho as minhas críticas e as faço nos espaços corretos do partido, mas é o partido que eu aprendi a militar, que eu aprendi a gostar da política. Legal, nossa, deve ter sido bem emocionante essa história mesmo. Para a gente que é mais novo e que nasceu junto com esses movimentos, fica uma água na boca ali de vontade de participar, né? E agora, para candidato, né, para ser vereador, por que você escolheu ser vereador novamente, né, ser candidato novamente? O que te motivou para, neste momento, principalmente, de concorrer de novo? Então, primeiro que eu não escolhi ser candidato, né? Primeiro que eu não queria ser candidato. O meu perfil sempre foi, assim, eu sempre tive envolvido em todas as campanhas do PT, apoiando candidatos do PT, sempre votando no PT.
Então, para mim, era muito tranquilo você fazer a campanha dos outros. Quando foi me colocado o desafio, foi em 2016, no momento mais difícil que a gente estava. Não, precisa, acho que você tem compromisso com o partido, a sua história é a história do militante petista, então eu fui. E militante adora desafio, né? Então vamos. Na segunda vez, a gente teve quase 18 mil votos. Eu tive 17.891 votos e eu nunca tive preparo para ser candidato. Então, eu nunca fiz uma articulação política para ser candidato. Eu apoiava quem eu queria, quem eu achava que podia contribuir mais com o processo. E aí eu vou te encher de novo de vontade de ter feito a campanha do nosso querido Florestan Fernandes, em 90, né? Então, nós tivemos aí uma trajetória de apoio do Arlindo Chinaglia, em 90 também, que foi candidato, a gente elegeu o Arlindo representante do Sindicato dos Médicos, da CUT, né? Dirigente sindical, dirigente partidário. Então, para mim não estava posto uma candidatura, porque se eu tivesse o desejo de ser candidato, desde quando eu me conheço, eu estaria trabalhando em um caminho que eu fosse aglutinando para isso. Bom, da primeira vez, o sindicato que colocou esse desafio, e da segunda vez, o grupo de pessoas que nos apoiaram falaram: não, você foi bem, nós gostaríamos de tentar de novo, e queria que você tentasse de novo. Eu relutei um pouco, mas fui convencido pela companheirada que tinha que ser candidato. Então, eu não sou candidato porque eu quero, eu sou candidato porque tem um grupo de pessoas que articulam, que disputam a política e acham que o perfil que eu tenho e a trajetória que eu tenho dá para contribuir nesse momento agora. E só para encerrar, e é no melhor momento, eu acho, que nós estamos com uma chapa pura de petistas. Isso me dá um conforto muito grande de fazer a campanha, porque a gente está contribuindo para a construção partidária e a gente está contribuindo para o fortalecimento do nosso partido. Porque partido isso, é um grupo de pessoas que tem uma ideia e quer discutir essa ideia na sociedade. Então, hoje nós estamos muito bem na chapa pura, que é um desejo. Eu nunca gostei de alianças, né? Já bem claro com isso. Acho que é isso. Alianças às vezes trazem problemas que depois não dá para remediar, né? Hélio, a gente sabe que em 2021 a gente vai ter um cenário muito complicado aí de pós-pandemia, ou talvez até num processo pandêmico ainda, né? Qual será o papel da Câmara Municipal na execução de políticas para a cidade? O que você considera mais importante? Carol, o mais importante, né? Vou tentar não ser prolixo. O mais importante é a gente cuidar das pessoas. Por isso, aquilo que o Suplicy tem lutado ao longo de décadas, da renda básica cidadania, que foi aprovado no Congresso, a renda básica emergencial de cidadania, joga um peso muito importante. Não em 2021, joga um peso agora. Teria que estar tendo já uma proteção social às camadas de maior vulnerabilidade da nossa sociedade. O desemprego, a gente sabe que está atingindo as pessoas que têm uma certa vulnerabilidade aí, que estão nos lugares da cidade de maior dificuldade de acesso aos aparelhos públicos, enfim. Na pandemia e mais no pós-pandemia, a gente tem que ter uma gestão, tem que ter um prefeito, tem que ter uma Câmara de Vereadores voltada à manutenção da vida. E quando a gente fala em manutenção da vida, é da estrutura para que ela se mantenha no isolamento social, porque esse pós-pandemia está sendo uma coisa muito confusa de entender, né? Apesar das mensagens contrárias do governo federal, do isolamento social, que é a melhor medida que se tem até hoje comprovada para poder não deixar a proliferação da doença, um pós-pandemia na economia que já está bastante afetada, nós teremos um aumento brutal do desemprego e o Estado, esse Estado que nós contribuímos, mais de 50% no Brasil da carga tributária é do consumo, então é a população mais pobre que contribui. E esse imposto tem que voltar para eles agora. Então tem que ter, a Câmara Municipal tem que fazer um programa muito igual praticamente o que o Suplicy propõe da renda básica da cidadania para dar aí a manutenção a essas pessoas que vão estar em dificuldade.
E, Hélio, você com a sua história de sindicalista, né, que tem muito aí a defesa do direito do trabalhador, né, a gente tem percebido, não só durante a pandemia, mas também depois da reforma trabalhista, o quanto o trabalhador tem perdido de direito, né, a gente tem visto aí projetos absurdos, né, sendo propostos pelo governo e alguns passando, né, no âmbito municipal, como vereador. Né? Como você poderia atuar em favor do direito do trabalhador, se você tem algum projeto, alguma plataforma em que você defenda? Ah, sim, pergunta muito boa. Vou tentar ser mais direto ainda, porque cai no campo que a gente milita e fica mais difícil resumir esse papo Fique à nosso. vontade, para o pessoal te conhecer. Essa questão dos direitos dos trabalhadores, essa falácia que eles fizeram da reforma trabalhista, um absurdo. Antes você já tem a aprovação da terceirização sem limites, né, em qualquer parte da empresa. Terceirização é sinônimo de precarização. Você só terceiriza para reduzir custo e qualquer outro argumento usado é falacioso, é mentira, porque não tem lógica, não tem lógica. Você terceirizou muito serviço do público também. As OS que estão aí, a terceirização não garante absolutamente nada de eficiência do trabalho. Não tem nada a ver com isso. Você terceiriza porque é uma estratégia de redução do Estado, né? Do neoliberalismo para alguns que estão dentro da matéria, ou daquele liberalismo que continua querendo do Estado mínimo, mínimo para uns e máximo para outros, né? Mínimo para a população, mínimo para garantia de política universalizante. Quando a gente construiu o SUS em 88, quando a gente construiu políticas públicas universalizantes, a gente já estava na contramão do planeta com relação à retomada, a retirada de direitos. Foi a Thatcher assim na Inglaterra, foi o Reagan nos Estados Unidos, já vinham tirando o direito dos trabalhadores. Aquilo que a gente viu edificado do pós-Segunda Guerra Mundial, da sociedade de bem-estar social, já estava naquele período entrando em declínio. E o Brasil entrou na contramão, com o SUS, com a Previdência, com o sistema previdenciário extremamente avançado, um sistema que já previa de onde vinham os recursos, e essa reforma tributária que está sendo colocada é para atacar essas políticas universalizantes. Então, eu acredito que nós estamos num momento da história em que as forças liberais, as forças conservadoras, as forças anti-humanidade estão dando de 10-0 em nós. E a retirada de direitos dos trabalhadores é isso. Imagina, local insalubre para lactante. Quer dizer, isso é acabar com aquilo que a gente conseguiu construir de normas regulamentadoras do trabalho. Quer dizer, é selvageria pura. Né? Mesaro escreve um livro que eu indico, né, que é Socialismo ou Barbárie. Nós estamos na barbárie. Isso é tudo barbarismo. Isso é tudo o fim da existência humana. É tudo em detrimento do capital, tudo em detrimento da acumulação do capital na mão de poucos, né? Então, eu vejo que assim, a reforma trabalhista, agora a PEC do teto de gasto, a PEC 95, um absurdo aquilo que criou, né? Limitando, já tirou só do SUS 20 bilhões, sem falar da DRU, que lá em 92 desvinculou já a Receita da União, que já tirou de dinheiro do SUS, que chega na ordem hoje, viu, Carol? Chega hoje, mais ou menos, um estudo feito pelo professor Eduardo Faiani, da Unicamp, um dos maiores especialistas que eu já vi nessa área do SUS, que fez um livro também, Como Incluir os Excluídos. Chega a 5 trilhões o desvio que sai do sistema da Previdência, desde 92. Só repor isso, você não precisava fazer reforma da Previdência. Essa foi, quer dizer, não conseguiram aprovar a capitalização, mas eles vão voltar com esse negócio de capitalização. Mas a reforma da Previdência, a forma do debate, a enganação que fizeram uma reforma sem apresentar dados, sem justificá-lo, gente, uma desumanidade que fizeram e de uma irresponsabilidade gigantesca, gigantesca, e ainda coordenada por um picareta que está na presidência da República, que nunca trabalhou de carteira assinada e que se aposentou aos 33 anos e botou todos os filhos na política.
Então, não tem. E a primeira-dama, diga-se de passagem, recebendo uma graninha por fora para poder custear as suas despesas pessoais. É isso. É um absurdo o que estão fazendo. É o fim da existência humana. Antes, uma guerra nuclear do que nós estamos passando agora. Porque é um massacre contra os direitos dos trabalhadores de uma irresponsabilidade e uma falta de compromisso com a verdade gigantesca. Essa reforma da Previdência. O Eduardo Freire lançou um livro, eu esqueci o nome dele, a gente até participou do livro, que é o tamanho da brutalidade das mentiras que eles contaram para fazer a reforma da Previdência, gente. Não tiveram sequer o cuidado de apresentar dados para poder debater. Foi tudo mentiroso. Eu vou economizar 1 trilhão em 10 anos. Como? Aonde? Passa por onde isso? Ninguém explicou. Então, eu acho que nós temos muita luta pela frente, mas a humanidade, não é o Brasil, não. A humanidade, os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores. O pessoal acha que direito humano é falar de bandido, né? Direito tanto a encíclica papal de 19, como 1919, assim como o que a OIT propôs já em 19, era, na verdade, você ter direito às condições humanas de trabalho, né? É isso que nós sempre debatemos. Então, é muito triste esse momento. Eu que venho dessa sociedade ainda edificada no trabalho com o mínimo de... que não é muito, né? Mas tinha um mínimo de seguridade, um mínimo de proteção, que a gente pudesse, no momento mais difícil da nossa vida, nos aposentar, abrir espaço para os mais novos, a sociedade crescer, gerar riqueza, gerar desenvolvimento econômico. E aí a gente vê que todas essas reformas elas não passaram de um ajuste daquilo que a gente viu em 89, do plano do consenso de Washington, que veio agora nos seus finalmente. A redução do Estado no máximo que puder, e aí você coloca toda a população à deriva, sem garantia nenhuma, e contra todas as políticas universalizantes. Aí eu estou falando do SUS, eu estou falando da educação, né, saúde e educação, que tanto o SUS, que eu quero falar do SUS, dos médicos, minha irmã é médica, minha mãe foi funcionária da saúde durante 35 anos. Se não fosse o SUS, todo esse grupo médico, todo mundo que trabalha, porque tem os médicos, tem os enfermeiros, tem o pessoal da administração, tem o pessoal do SAMU que leva e traz gente, tem os mecânicos que trabalham. Se não fosse esse povo, gente, essa pandemia ia ser muito mais avassaladora do que já está sendo. Né? Nós estamos com o maior contágio ainda, está com os profissionais de saúde que sequer o Estado deu condições de proteção a eles com os IPIs, que eles não... Cansei de acompanhar a denúncia do Serginho Antiqueira, do Sindicep aqui, da Cleonice e do Sindsaúde, com relação à questão dos IPIs. Mas eu acho que eu me prolonguei muito, né? Não, tranquilo. Vai ser uma época de muita resistência, né? Acho que aí os próximos parlamentares, eu estou desejando toda sorte para você, que vão ter que resistir bastante para manter, pelo menos, as políticas públicas para a sobrevivência, né, da nossa população. Eli, muito obrigada por você ter dedicado aqui esse tempinho com a gente para essa entrevista, para o pessoal te conhecer melhor. Né? Estamos desejando aí a melhor sorte para você no processo eleitoral. A gente espera que seja um processo eleitoral que seja transparente e não seja igual ao anterior, né, de 2018, que a esquerda sofreu muita acusação falsa, né. Estamos torcendo, sabe que pode contar sempre aqui com o nosso diretório, sempre que precisar. Se quiser deixar uma palavra final, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Carol, o Caio que forçou comigo para a gente fazer esse bate-papo. Muito bacana a iniciativa que vocês estão tendo de dialogar com os candidatos, a gente poder se apresentar um pouco. Esse partido é muito grande, Carol. E eu, por mais tempo que eu tenho no PT, eu estou tendo visibilidade hoje, mas a gente milita. E o partido é feito de militante, de anônimos, importantíssimo, né? O Eric Hobsbawm escreve um livro, ele fala dos anônimos, como é importante as pessoas que vão lá, dedicam, votam, não quer holofote, só quer ajudar o partido, acredita na proposta do nosso partido. Então, eu fico muito feliz por vocês terem feito essa
essa reunião virtual comigo. Agradeço, sim, a oportunidade e boa sorte também no nosso diretório de Perdizes, que possa, num lugar tão difícil para discutir, né, o partido, né, tem regiões aqui em São Paulo que não são fáceis. Perdizes é uma delas, né? Mas é isso aí, é com pessoas como você que a gente vai enfrentando e vai tendo ânimo, energia, combustível para poder empunhar essa bandeira de defesa da classe trabalhadora, porque o partido do PT é partido dos trabalhadores, é de baixo para cima, e nós vamos, sim, continuar na defesa intransigente. Eu, como dirigente sindical, se eu puder ser vereador, eu vou ser vereador cumprindo essa tarefa, que é a tarefa da defesa da classe trabalhadora. Obrigado demais aí, Carol. Obrigada a todos que estão assistindo e fique de olho para o nosso próximo programa de entrevista. Tchau.